Olá, como vocês estão? Espero que bem. Mais um momento do nosso Estética Pocket, todo o encontro de toda a última quarta-feira do mês para você no YouTube do Congresso Estética. Eu estou muito feliz de estar com vocês novamente e principalmente nós estamos agora caminhando para o nosso final de ano, festas, Natal, passagem de ano, eventos voltando a acontecerem, nosso Pocket acontecendo, o nosso portal Estética Digital bombando de tantas visualizações com os nossos temas, com os nossos cursos, com os nossos conteúdos para entregar especialmente para você da nossa estética, né? E também feliz porque nós temos hoje o nosso Estéticast, que é um momento onde, através dos áudios, você pode escutar e acompanhar vários episódios de temas muito, muito legais. A gente acabou de fazer agora uma série toda voltada a cosmético verde. Eu convido você a nos acompanhar lá no Estéticast do Spotify, dá para escutar no carro, no metrô, no ônibus, aonde você estiver, com muitas novidades. E hoje a gente está trazendo para você um tema muito, muito legal, e principalmente porque nós estamos agora entrando, logo, dia 21 próximo, entrando no verão, né? Está chegando o verão, e aí nós temos um tema que a mim me encanta e que a mim me inquieta e que eu preciso me valer dele também, porque eu adoro todas as inovações no que diz respeito aos tratamentos corporais. E a gente vai falar sobre esse tema hoje com uma convidada muito especial. Mas antes de eu trazer a nossa convidada, que é a doutora Paula França, uma querida, uma profunda conhecedora do tema, quero também dizer para você que, por uma medida de segurança, a nossa diretoria, o nosso comitê, todo o nosso time de profissionais que faz com maior carinho o nosso Estética, a gente definiu por levarmos o nosso evento para o próximo ano, para 2022, porque aí ainda nós não estávamos totalmente seguros sim do evento, mas por conta também de termos total segurança com relação aos cuidados de biossegurança que requerem neste momento, e a gente decidiu por levarmos o nosso 28º Congresso Científico Internacional de Estética para o próximo ano 2022, e já quero adiantar que será nos dias 29, 30 e 31 de julho e 1º de agosto, lá na São Paulo Expo, e vamos esperar por você. Nós estamos com uma série de promoções, tem aí o Black Friday aí acontecendo nessa próxima semana, acompanhe ali as nossas redes sociais, que tem promoções importantíssimas, e eu tenho certeza que você, profissional, que você, aluno, vai gostar muito. Vamos trazer agora para a nossa sala de bate-papo minha querida amiga, parceira de trabalho, professora, amiga de profissão, amiga pessoal, doutora Paula França, conosco, com você, para falarmos sobre inovações nos tratamentos corporais. Paula, eu estou muito feliz de você estar salva, viva, fortalecida com a gente, e eu estou muito emocionada de estar com você. Acompanhei todo esse momento tão particular, tão especial, tão difícil que você passou, e o quanto você está se reinventando, o quanto você está se renovando, e o quanto você está completamente, eu digo que curada, né? Para estar com a gente falando de um tema tão importante, voltou ao seu consultório. Eu quero que você se apresente para quem ainda não te conhece. Linda. Fátima, para mim é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Antes de mais nada, eu quero agradecer o carinho de todos os profissionais de saúde estética, porque durante esse período tão desafiador da minha vida, né, que eu passei este ano, que foi a infecção com o coronavírus, ida ao hospital, UTI, eu recebi tantas energias positivas, tantas orações, e isso me fez validar ainda mais o quanto é importante essa nossa união, né? Não só pensando nos momentos de trabalho. Então, eu quero deixar um carinho, um beijo muito especial para todos que estiveram comigo nesse momento, de perto, de longe, mas que estavam torcendo pela minha recuperação.
E todas essas orações, essas energias positivas, me permitiram estar hoje aqui com você, falando desse tema que eu adoro falar, né? E esse era um dos medos que eu tinha logo que eu saí da UTI. Será que eu vou poder voltar a trabalhar? Será que eu vou poder voltar a atender? E isso hoje está sendo possível, né? Tanto com relação às aulas quanto aos atendimentos. Então, essa minha trajetória profissional vem se validando a cada dia. E isso se valida, Fátima, com amigas, com parceiras de trabalho como você, que sempre me tratou com tanto carinho, com tanto respeito. Então, para mim, além de ser um prazer estar aqui com vocês hoje, é uma honra muito grande, né? Você é referência nessa nossa área, né? Quem trabalha na estética, quem atua nessa área, certamente a tem como referência, assim como eu também tenho. Então, quero te agradecer o convite, quero agradecer a sua amizade, essa parceria tão especial. Muito obrigada, viu, Fátima? Muito obrigada, viu, Paula? Muito obrigada pela disponibilidade do seu precioso tempo, de você estar com a gente e compartilhar esse conhecimento que é tão vasto, que você é impecável nas tuas colocações, na tua visão fisiológica a respeito de um tema que é de muita relevância, que é tratar um corpo, né? Mas eu quero muito que você se apresente enquanto profissional. Eu agradeço muito você estar com a gente. O Estetica te agradece muito, muito, muito. E eu quero aprender com você. E vamos começar a trabalhar. Fala quem você é e a sua expertise toda. Bem, então vamos lá, Fátima. Vamos lá. Eu sou fisioterapeuta de formação, mas a minha relação com a estética, ela iniciou antes da minha formação. O meu primeiro contato com essa área foi quando eu tinha entre 16 e 17 anos, quando eu fui fazer um curso de maquiagem. E nesse curso de maquiagem, eu aprendi a preparar a pele, o quão era valioso o preparo dessa pele, a higienização, a tonificação, a hidratação, para que essa maquiagem tivesse mais tempo de duração. E também nessa introdução, como foi um curso de maquiagem profissional, a gente aprendeu que nós deveríamos encaminhar as nossas clientes a fazer a limpeza de pele antes de maquiar, né? Então, alguns dias antes, para que a qualidade da maquiagem ficasse muito melhor. Então, esse foi o meu primeiro contato. Logo, eu entrei na graduação de fisioterapia. Nessa época, Fátima, nós não tínhamos a graduação de estética, né? E diante de todas as possibilidades que eu havia estudado, né, para entrar numa área que validasse, embora a gente tivesse o curso técnico de estética, eu já tinha feito nessa época, a gente tinha os cursos livres também que podiam ser feitos. De 2018 para cá, a gente sabe que cursos livres não nos tornam profissional de saúde estética, esse é um ponto bem importante, né? Daí a importância do técnico, do tecnólogo e do bacharel. Então, isso me fez entrar na fisioterapia e logo que eu entrei, eu tive a oportunidade de estagiar com cirurgiões plásticos e dermatologistas. Então, aquela minha paixão inicial, lá no curso de maquiagem, foi se validando a cada dia, né? E a partir daí eu fui me aprofundando cada vez mais no assunto, até que eu fiz a pós-graduação em fisioterapia dermatofuncional, que é a área da fisioterapia que cuida de pele. E aí vem um ponto bem importante, Fátima, de uma bandeira que eu levanto como profissional de clínica e como docente, né? Independente da nossa área de formação, nós não temos que ter guerra entre as classes profissionais. A gente tem que se unir para que, de fato, a saúde estética, como é vista hoje, ela cresça e que a gente consiga validar cada vez mais a importância do embasamento em fisiologia humana e, claro,
os estudos pautados na ciência sendo transpostos para a nossa prática clínica. Exato. Hoje, eu sou pesquisadora na Unifesp também, eu faço mestrado no setor de cirurgia endovascular, e lá o meu foco de estudo é sistema linfático. Então, eu estou dentro do programa de cirurgia interdisciplinar. Nós temos vários cirurgiões, e eu observo, diante dessas várias áreas da cirurgia, o quão importante é o cuidado com o tegumento, com esse órgão tão precioso, tão extenso, e que, na verdade, a gente se foca apenas nos cuidados pós-operatórios de cirurgia plástica. Sim. Mas se a gente pensar em melhorar a qualidade desse tecido para qualquer tipo de cirurgia, aí no pós-operatório, pensando na pele, hidratando, isso vai fazer com que esses pacientes, porque são pacientes cirúrgicos, eles reabilitem muito mais rápido. Então, nós temos fisioterapeutas que vão estar voltados para a parte de reabilitação e, por que não, um profissional de saúde estética fazer parte dessa equipe cuidando dessa pele? Isso vai trazer um benefício imenso para os nossos clientes, né? E é algo que pouco se fala. Então, a minha trajetória vem por aí. Logo, eu tive a oportunidade de começar a dar aula, então eu comecei dando aula em cursos livres e cursos de capacitação. Depois eu fui convidada a dar aula em cursos técnicos, e logo eu entrei para dar aula no bacharel em estética, onde nós nos conhecemos pessoalmente, né, na Universidade de Morumbi. E hoje eu sou professora de nível de pós-graduação, de especialização em diversas faculdades por todo esse Brasil. Então, resumindo muito rapidamente a minha trajetória profissional, foi assim que eu comecei e como eu estou hoje. Muito bom. Agora, Fátima, pensando nessa nossa temática, né, que você me convidou para falar e que eu tenho tanto prazer em falar, e trazer essas bases fisiológicas que são bem importantes, que são as inovações em tratamentos estéticos corporais. E algo que agora, nesse momento, né, que estamos próximo ao verão, fica um fervo, né? Todo mundo quer fazer tratamento estético, né? Então, isso acaba se destacando muito. Mas o primeiro grande ponto do nosso entendimento, vamos falar um pouquinho de lipodistrofia localizada, né, de gordura localizada, depois a gente passa pela hidrolipodistrofia ginoide, pela HLDG, a popular celulite, e a gente vem linkando, porque aí o nosso papo fica bem completo. Tá bem? Paula, eu vou deixar você rolar e falar, porque justamente a minha intenção era por onde eu começo, qual é o olhar que eu tenho que ter, né, com relação à lipodistrofia e à hidrolipodistrofia e como elas convergem, se elas convergem ou se elas divergem, ou se qual é a relação que tem uma com a outra. Então, vamos começar pelo olhar que este profissional ou aluno tem que ter quando entra um cliente, ou frequentemente uma mulher na nossa cabine. Por onde eu começo? Primeiro grande ponto, Fátima, que eu sempre digo que o sucesso do nosso tratamento nem sempre está na escolha do recurso que a gente vai usar. Sim. Ele começa na nossa avaliação e na nossa anamnese. Então, esse é o nosso primeiro grande ponto focal. Então, a anamnese, ela nada mais é do que uma entrevista. Então, a gente vai ter esse tom investigativo de forma sutil, porque nós temos vários pontos que podem contribuir positivamente e podem contribuir negativamente no resultado do nosso trabalho. Então, se a gente faz uma anamnese pobre de informação e se a nossa avaliação corporal for inadequada, certamente o recurso que nós vamos escolher para tratar esta cliente, esta paciente, também tratamos homens, mas nas mulheres a gente acaba tendo muito mais impacto, porque nós temos questões hormonais muito envolvidas. Se não avaliarmos direito, o nosso recurso vai ser escolhido de forma inadequada. E aí, Fátima, nós podemos ter um maior e melhor recurso na mão. Se a gente não conseguir
linkar com essas informações, a gente vai ter resultado, só que esse resultado vai ser negativo. A gente sempre vai ter resultado. Esses resultados, eles podem ser positivos e eles podem ser negativos. E um outro ponto que a gente tem que entender, tudo começa pela boca. Esse é o grande ponto focal, né? Então, a gente tem aí, pensando em lipodistrofia localizada, né, em gordura localizada, nós temos o fator alimentação, que interfere demais nos nossos resultados. Então, o primeiro ponto que nós precisamos combinar com a nossa cliente, com a nossa paciente, é um trabalho em parceria. Essa paciente, essa cliente, ela tem que estar comprometida primeiro com ela, para depois ela se comprometer comigo. Porque o resultado desse tratamento também vai depender, e principalmente vai depender do quanto ela se dedica. Daí a importância de a gente trazer essas questões alimentares. Por quê? Quando a gente se alimenta de forma inadequada, quando a gente consome uma quantidade de calorias muito maior do que as calorias que a gente gasta, essa gordura inevitavelmente vai se acumular em algum lugar. E nas mulheres que têm aí o corpo que a gente chama de corpo ginoide, que é aquele corpo que geralmente é em formato de pera, essa gordura vai se localizar principalmente na região de abdômen inferior, de glúteos e quadris. Claro que nós temos também as mulheres que têm o padrão androide, né? Que é aquela gordura que se acumula mais na região abdominal, na região submentoriana e nos membros superiores, nos braços. Então, a nossa grande questão é qualidade alimentar, e daí, Fátima, a gente traz um ponto bem focal. A importância do trabalho em equipe. A gente não opera milagres, né? A gente trabalha com o esforço da nossa cliente, da nossa paciente, em seguir as orientações, mas muitas vezes nós precisamos de uma adequação alimentar. Por quê? Não somente pela ingesta calórica, Fátima. Hoje, a gente tem visto muitas questões sobre a inflamação intestinal, né? Então, essa inflamação intestinal é algo que também faz com que nós tenhamos tendências de acúmulo de gordura em pontos específicos. Então, a gente pode estar usando um dos melhores recursos ou os melhores recursos de tratamento, que se esse intestino estiver inflamado, a gente vai ter uma resposta diminuída no resultado do nosso tratamento. Então, a gente tem a questão da modulação intestinal junto com uma adequada ingesta calórica. Tá. Para que isso aconteça... E aí, quem poderia, junto com a gente, junto com esse time, ter este olhar sobre essas questões de inflamação intestinal? Perfeito, Fátima. Então, nós temos aí duas grandes especialidades que contribuem muito com o nosso trabalho, que são as nutricionistas e os nutrólogos. Sim. Tá? Então, a gente tem uma especialidade médica, que é a nutrologia, e nós temos as nutricionistas. Então, a gente trabalhando num time, o resultado do nosso trabalho vai ser muito mais efetivo. Então, eles vão pensar nessa questão da modulação intestinal, geralmente se usa aí probióticos, pré-bióticos e simbióticos, que vão modular essa inflamação, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa vigiar a nossa qualidade alimentar. Então, por exemplo, alimentos ultraprocessados, então, embutidos, biscoitos doces, que tem uma quantidade... Linguiça. Isso, exatamente. Bife frito, batata frita. Exato. Tudo isso, além de fazer com que nós tenhamos um acúmulo de gordura, que a gente chama de lipogênese, né? Que é quando as nossas células de gordura, os adipócitos, armazenam essa gordura, eles favorecem também esse processo inflamatório intestinal, que vai trazer para a gente o que a gente chama de inflamação subclínica. E essa inflamação subclínica faz com que nós tenhamos um resultado diminuído, tanto no tratamento de lipodistrofia localizada, que é a gordura localizada,
quanto no tratamento de HLDG, que é a popular celulite. Então, é bem importante que nós trabalhemos em conjunto com essas duas especialidades. E nós também temos um outro ponto focal que pode trazer essa predisposição a acúmulo de gordura em pontos específicos, que são os distúrbios metabólicos e os distúrbios de hormônios femininos, como, por exemplo, os estrógenos. Então, é bem importante também que nós entendamos como está trabalhando, funcionando essa tireoide dessa cliente, dessa paciente, e como estão aí os níveis de estrogênio nessas mulheres. Por quê? Quando a nossa tireoide ela trabalha de forma mais lentificada, o nosso metabolismo fica mais lento, né? E isso faz com que nós tenhamos acúmulo de gordura. E aí a gente tem um ponto focal também, Fátima. Uhum. Além disso, essas pacientes que estão inflamadas, que têm esses distúrbios tireoidianos e de estrógenos, elas tendem a ter mais melasma. Então, a gente começa a perceber que uma coisa puxa a outra. E aí, quando você vai olhar a sua paciente como um todo, você começa a perceber que todas essas questões vão impactar negativamente nesse tratamento. Então, não dá para a gente trabalhar sozinha. Aí tem mais duas especialidades médicas que são importantes no nosso trabalho, que é o endocrinologista e o ginecologista, ou a ginecologista, né? Porque eles vão estabilizar, trazer recursos medicamentosos ou não, para que se organize essa questão metabólica e hormonal dessa mulher. E aí a gente tem um outro ponto focal, Fátima, que poucos falam sobre, que é o nível de estresse. Então, quanto mais estresse a gente tem, mais aumenta o nível de um hormônio que chama-se cortisol. Então, o cortisol, ele é bem importante porque é ele que nos deixa alerta no momento de perigo, né? Então, se nós tivermos aí de frente com um leão, a gente tem uma liberação rápida de cortisol e isso faz com que a gente tenha agilidade e velocidade para fugir. Só que esses níveis de cortisol elevados, eles vão deixar esse conteúdo que tem dentro da célula de gordura, que a gente chama de lipídios ou triglicerídeos, mais resistente de serem consumidos. Então, é importante também que a gente esteja sempre atento aos níveis de cortisol dessa cliente, dessa paciente. Existem exames bioquímicos específicos para a gente pontuar isso. E daí vem a importância do trabalho em equipe com os psicólogos, né, com os psicoterapeutas, porque nem sempre o nosso cliente, o nosso paciente consegue gerenciar isso de forma adequada. Em alguns casos, se faz necessário o uso de algumas medicações, né, de ansiolíticos, de antidepressivos, para equilibrar esses níveis de cortisol, para que a resposta ao nosso trabalho seja melhor. E um ponto importantíssimo é a atividade física, né? Você, melhor do que ninguém, pode trazer isso para a gente. Então, na verdade, quando a gente fala de atividade física, a gente não está pensando somente no aspecto inestético dessas alterações estéticas que nós temos, mas a atividade física, ela vai promover saúde para esse cliente, para esse paciente. E hoje, Fátima, nós temos aí, segundo a Organização Mundial de Saúde, o conceito de saúde não é ausência de doença, apenas. Né? A gente tem como conceito um bem-estar físico, psíquico, emocional, espiritual e social, ou seja, todos os pilares da nossa vida, eles devem estar em equilíbrio para que a gente tenha esse conceito de saúde adequado. Então, olha quanta coisa vai interferir positivamente ou negativamente no resultado do nosso trabalho. Então, daí a importância de a gente trabalhar em equipe, né? De a gente ter aí uma equipe
multidisciplinar, ou melhor ainda, se ela for uma equipe interdisciplinar. Uhum. Exatamente. E às vezes há uma dificuldade nesse quesito, né, Paula? Vamos supor que o profissional de estética, ele de repente não conseguiu ter uma equipe tão vasta de profissionais para ter um olhar macro para chegar ao ponto nevrálgico, que é tratar a gordura localizada e lá na frente a celulite também. Se ele não tem um nutricionista, como você orientaria esse profissional que, de repente, ele tem dificuldade de ter acesso ao nutrólogo, ao nutricionista, ao psicólogo, ao endócrino, às vezes até pela própria dificuldade pessoal dele, né? Às vezes de desconhecer algum parceiro que seria importantíssimo estabelecer uma parceria para que pudesse fazer um trabalho em conjunto. E quando eu vejo muito, quando a gente compartilha essas inquietudes com relação ao nosso cliente, parece que tudo conspira a favor para os melhores resultados, não é verdade? Agora, como esse profissional pode fazer se ele não tem acesso ou não consegue ter essa multiplicidade interdisciplinar tão fundamental para o tratamento? Fátima, daí a importância do constante estudo, né? Sim. Então, conforme a gente estuda, e quando eu falo em estudo, esse hoje, ele está acessível a muitas pessoas. Lá atrás, quando eu me formei, quando você se formou, o acesso à informação, ele era muito mais difícil, né? Então, se nós quiséssemos ler um artigo científico, um paper, sendo ele nacional ou internacional, nós tínhamos que nos deslocar até uma biblioteca científica, às vezes a gente ficava dias e dias esperando o artigo chegar, para depois receber esse artigo na língua inglesa e ficar de cabelo em pé para ver quem podia traduzir para a gente. Hoje, esse acesso é muito mais fácil, porque se a gente tiver acesso à internet, nós temos acesso a muitas informações. Então, Fátima, nós da área da saúde estética, nós não podemos fazer dietas específicas para esses pacientes, né? Porque isso quem vai fazer é o profissional de nutrição. Mas tendo base sobre os alimentos adequados e inadequados a esse tratamento, a gente pode orientar esse paciente a melhor forma de alimentação. Então, o consumo de frutas, legumes, verduras. Muitas vezes as pessoas falam, mas para a gente comer saudável fica caro. Não fica, gente. Por quê? Quando a gente fala de comer saudável, o que vem à nossa cabeça? O Danone XYZ, a bolacha não sei o quê. E, na verdade, o que a gente hoje tem, eu estou fazendo uma formação em modulação intestinal, Fátima, para entender Legal. todas essas questões. Uhum. E o que a gente recebe de informação é desembale menos e descasque mais. Perfeito. Quanto mais in natura for esse alimento, melhor é a resposta. Uhum. Então, a gente tem uma base do que esse cliente, essa paciente, pode consumir e o que ela não deve consumir. E aí a gente tem um ponto focal, que é a quantidade de líquido que vai ingerir. Por quê? Quando a gente trabalha aí na gordura localizada e posteriormente na HLDG, na celulite, nós temos um ponto que quando a gente promove lipólise, né, que é a quebra desse triglicerídeo em ácido graxo e glicerol, isso pode sobrecarregar o nosso rim e o nosso fígado, se não ingerirmos quantidade de água adequada. E aí vem mais um ponto focal, Fátima. Eu não sou nutricionista, mas através de muitos estudos, de muita leitura, olha quanta informação eu estou trazendo para cá. Exato. Hoje, a gente não faz mais indicação de que o nosso cliente, o nosso paciente, tem que ingerir de 1,5 litro a 2 litros de líquido por dia. Uhum. Hoje, isso é calculado individualmente. Então, como que a gente faz esse cálculo? De 0,35 a 0,4 por quilo de peso. Então, se nós fizermos essa continha básica,
de 0,35, por exemplo, para um indivíduo que tem 60 quilos, este indivíduo vai ter que consumir, em média, 2 litros e 100 ml de líquido por dia. Não é só água, aí conta suco sem açúcar, chá e a água que vai no alimento. Então, por exemplo, quando a gente consome uma melancia, um pepino, um melão, ele é riquíssimo em água. Então, isso é fonte de hidratação também. Sim. Esse é um ponto bem importante de a gente orientar o nosso cliente, o nosso paciente. Então, nós temos sim como auxiliar esse paciente. A gente não consegue fazer adequação alimentar, porque isso vai para um profissional nutricionista. Mas trazendo essas orientações iniciais, isso já vai mudar muito a vida desse cliente, desse paciente. E esse início de olhar a importância da ficha de anamnese, do prontuário, do histórico do cliente, disponibilizar um tempo de avaliação, mais todas essas informações que esse cliente traz, frente a todas essas questões, qual é o primeiro passo em se tratando de distrofia no quesito inovação, Paula? Hoje, o que a gente tem de mais inovador, pensando nisso, é a contração muscular. Então, hoje nós temos um equipamento específico, né? Nós não estamos aqui para fazer propaganda de ninguém, mas a gente tem um equipamento que estimula uma contração muscular intensa e que, além de tonificar essa musculatura, faz com que nós tenhamos um gasto energético maior. Claro que, gente, nós precisamos entender que isso não é milagroso. Então, vai estar associado às questões alimentares, à redução de ingesta calórica e de tudo isso que a gente conversou, e esse ponto focal. Mas nós temos recursos, Fátimas, que são inovadores. Eles já estão conosco aí há alguns anos, mas que não deixam de ser inovadores, né? Então, como, por exemplo, a criolipólise, a ultracavitação, a própria criofrequência tem aí uma participação nesse processo lipolítico. Então, nós vamos ter aí, e o próprio ultrassom, tá, Fátima? Tá. Muita gente fala que o ultrassom não promove lipólise. Sim, o ultrassom, ele aumenta a atividade dos receptores beta-adrenérgicos. Então, claro, se nós utilizarmos um ultrassom de 3 MHz e compararmos com uma ultracavitação, que promove uma cavitação instável, a ultracavitação vai nos trazer uma resposta mais rápida, né? Porque ela, além de promover esse mecanismo de lipólise em células que não foram lesionadas de forma suficiente para induzir uma necrose desse adipócito ou mesmo uma apoptose, a ultracavitação vai trazer mais rápido isso para a gente. Tá. Mas o que a gente sempre ouve, os profissionais, principalmente que estão começando, puxa vida, mas eu não disponho de um valor financeiro alto para investir tanto. Então, nós temos aí hoje, Fátima, além desses recursos tecnológicos, como a criolipólise, como esse equipamento que promove essa contração muscular mais intensa, como a ultracavitação, nós temos os equipamentos que a gente usava lá atrás e que hoje a gente associa, a gente combina esses recursos para potencializar o resultado dos nossos tratamentos. Então, nós temos aí, por exemplo, a associação da eletrolipólise ou da eletrolipoforese, Sim. que pode ser associada a um ultrassom de 3 MHz e que vai te trazer essa boa resposta, né? Isso vai promover um processo de lipólise. O que significa isso? Aquele triglicerídeo, aquele lipídio que está dentro da célula adipocitária, ele vai ser quebrado, né? Vai ser desmembrado e ele vai se transformar em ácido graxo e glicerol. E vai para fora da célula. Só que quando isso vai para fora da célula, o que a gente precisa fazer? Gastar essa energia. Exatamente. Porque isso fora da célula se transforma em ATP, em energia. Isso precisa ser consumido. Como que isso vai ser consumido? Com atividade física. Mas o meu cliente, o meu paciente não consegue investir numa atividade física, mas ele consegue caminhar,
né? A gente Exatamente. pode evidenciar isso com a aplicação de correntes. Então, a gente Uhum. consegue trabalhar aí com a corrente russa, que muitos usam somente para fazer tonificação muscular, mas ela também vai Sim, estimular essa beta-oxidação, ou a exatamente. corrente alce. Então, na verdade, quando a gente fala dessas inovações tecnológicas, nós temos essa inovação que vem acontecendo, mas a gente também tem essas associações que se fazem extremamente importantes. E daí Uhum. um ponto bem importante, Fátima, quando a gente sempre dá o mesmo estímulo para o nosso corpo, ele entra em um período que a gente chama de período de acomodação. Sim, Então, as primeiras sessões a gente tem uma super resposta, e nas sessões subsequentes, a gente vê que o tratamento começa a ficar um pouco enterrar. mais lento, exatamente. Uhum. Daí a importância de a gente associar. Então, nós temos vários recursos tecnológicos, mas esses recursos que não são considerados tecnologia de ponta, vamos dizer assim, eles não devem ser esquecidos lá Pelo no fundo da contrário, gaveta. uhum, exatamente. Exatamente. Essa associação é muito mais benéfica do que a utilização de um único recurso em 10 sessões Sim. sequenciais. Uhum. E vem um ponto bem importante, que quando a gente promove essa lipólise, a gente tem eliminação de metabólitos, de catabólitos, de toxinas. E quando se fala em redução de gordura, muitos pensam somente na massagem modeladora. Mas É, quando a gente pensa nessa quantidade de toxinas que a gente vai ter circulante no corpo por esse processo lipolítico que vai acontecer, é fundamental que a gente faça a drenagem linfática, porque a exatamente. drenagem linfática, ela não vai ser direcionada só para a redução de edema. Essa é a principal indicação que a gente mais conhece. Mas nós temos aí um ponto importantíssimo de sobrecarga de rim e de fígado, se não Sim. fizer atividade física, e principalmente de rim, quando a gente promove esses processos de lipólise, não consome líquido suficiente e não faz a drenagem linfática. Sim, Então, a associação de tudo isso é que vai trazer esses resultados efetivos que a gente tem visto aí a cada dia. exatamente. E sabe uma coisa importante também, Paula, de a gente levantar? Nós estamos falando das inovações, você está falando das inovações que são espetaculares e muito bem-vindas, mas cabe ao profissional entendê-las, estudar, se aprofundar para fazer as devidas combinações, para saber o que vem primeiro, qual é o segundo recurso, se é que eu tenho um segundo recurso dentro de um protocolo, de um programa de tratamento. Então, isso precisa, a gente está, eu diria que, estimulando, mobilizando esse nosso espectador que busque cada vez mais as informações com o que você está destacando com relação à inovação. Porque às vezes a gente fica esperando um protocolo fechado ou uma dica milagrosa. Me fala o que eu faço primeiro, me fala o que eu faço em segundo plano e posso fazer massagem depois? Né? Sempre vem assim, o que eu posso fazer? Tipo, colinha de sala de aula, né? Mas, na realidade, a gente observar muito bem todos esses quesitos que você levantou, desde a ficha de anamnese, os hábitos diários desse cliente, as alterações todas possíveis que possam existir, e aí sim conhecer os recursos que pode vir do menos tecnológico, que pode passar inclusive por um recurso manual, que envolva cosmético, para você ir investindo pouco a pouco e adquirindo pouco a pouco equipamentos até chegar na alta tecnologia. Porque às vezes aquele que é aluno, ou aquele que está recém-formado, ou aquele profissional que já está um tempo, já tem um tempo de vida profissional, ele fala, puxa vida, como é que eu vou investir 170 mil reais no equipamento de alta tecnologia? Eu vi também o mesmo equipamento por 270 mil reais de alta tecnologia. Quantos clientes eu terei que atender, se é que eu posso cobrar 500, 600 reais por uma sessão? Então, eu tenho que colocar e saber muito também da questão de gestão, e para colocar na ponta do lápis
e também estudar toda essa questão fisiológica, eletroterápica, inovadora, para que eu possa me adequar frente às necessidades que eu tenho e possibilidades, começar a oferecer. Haveria os tratamentos adequados ao cliente, haveria possibilidade, retomando um pouco, porque eu sempre quero ter o melhor dentro da clínica, eu quero poder investir na mais alta tecnologia. Na impossibilidade, eu tenho aquele profissional que está recém-formado, eu tenho aquele profissional que tem um pouco tempo de vida de atendimento. Qual seria da inovação algo mais simples que eu poderia começar a mobilizar esse tecido gorduroso, a impedir que a fosfodiesterase me deixe trabalhar, né? Que as enzimas, não é verdade? Para que eu possa realmente falar assim, oi, triglicérides, preciso que você se rompa aí, meu filho, para poder botar ácido graxo e glicerol para fora, né? Então, por onde, de uma forma mais simples, mas que eu poderia começar a mobilizar também esse tecido gorduroso, Paula? Tá. Então, vamos lá, Fátima. Nós temos aí alguns recursos manuais, como, por exemplo, a massagem modeladora associada a princípios ativos lipolíticos. Sim. Claro que a resposta vai ser mais lenta, mas isso pode ser feito, tá? Então, se ou você acabou de abrir seu negócio, ou você está começando a atender em casa, a domicílio, acabou de se formar, ou formou e está mudando de profissão, enfim, ou trabalhava para alguém e está entrando aí num novo patamar, que é ser dono do seu próprio tempo, a gente tem essa possibilidade. E aí a gente vai incrementando esse atendimento. Então, a gente pode fazer o início de tudo isso com ultrassom de 3 MHz, Fátima. Perfeito. Então, esse ultrassom de 3 MHz, ele é um recurso barato, tá? A gente tem equipamentos de ultrassom a partir de 800, 850 reais, e que vai me trazer possibilidade de trabalhar na gordura, na celulite e no pós-operatório de cirurgia plástica. Então, olha só, você me perguntou de um recurso para a gordura e eu estou te dando um recurso que dá para você trabalhar em 3 campos totalmente diferentes. Sim. Claro que a lipodistrofia localizada, ela também pode estar associada à hidrolipodistrofia ginoide. Sim. Mas no pós-operatório, a gente não tem relação nenhuma com a questão de gordura. A gente vai recuperar esse tecido, né? Então, esse recurso pode ser utilizado num pós-operatório. Hoje a gente já não usa ultrassom no pós-operatório imediatíssimo. A gente acaba usando ele um pouquinho mais lá na frente diferente do que a gente fazia lá atrás, né? Mas ele pode ser utilizado. Passando pelo ultrassom, a gente também, com o mesmo ultrassom, a gente tem aí o princípio de fonoforese ou sonoforese, que é a possibilidade que essa cavitação vai trazer para um gel enriquecido com os princípios ativos de potencializar esse efeito lipolítico. Sim. Né? Então, a gente tem um recurso que ainda pode ser mais potencializado com esses princípios ativos. E se eu não conseguir comprar esse gel enriquecido com o princípio ativo, a gente ainda pode fazer a fonoforese ou a sonoforese indireta. Aplica o ultrassom e depois da aplicação com ultrassom, com esse gel à base de água, gel de carbopol, a gente pode aplicar ou um creme ou um fluido que tenha princípios ativos lipolíticos. Sim. Então, é um recurso que dá para a gente iniciar o trabalho. Aí a gente vai passar para uma próxima etapa, que é a utilização da eletrolipoforese. Então, você já tem ali o seu ultrassom, já está te trazendo um retorno financeiro bacana, você já está trazendo melhores resultados para o seu cliente, para o seu paciente, e aí você tem mais uma grana que dá para investir na eletrolipólise ou eletrolipoforese, elas são sinônimos, né? Então, ela vai agir em vias diferentes do ultrassom. Então, a gente vai ter aí a liberação de alguns hormônios através do sistema nervoso simpático, a gente vai ter o efeito Joule acontecendo, mas a gente não vai deixar o nosso ultrassom de lado. A gente vai alternar essas sessões.
Uma sessão a gente faz ultrassom, na próxima a gente faz eletrolipoforese. Isso impede que o nosso corpo entre em período de acomodação. Partindo disso, aí a gente pode investir numa ultracavitação. E aí dá para a gente trabalhar uma vez por semana com a ultracavitação e outra vez a gente pode usar ou o ultrassom ou a eletrolipoforese, né? Que são recursos bem bacanas. Dá para a gente pensar também, Fátima, na carboxterapia, que hoje o esteticista pode atuar com a carboxterapia de forma legal. Não está, quando eu digo legal, é legalizada, tá? Não está indo contra os... Exatamente, isso é permitido para o esteticista, né? Então, a gente já evolui um pouco mais na tecnologia. Passando por isso, aí a gente pode pensar numa criolipólise, né? Hoje nós temos equipamentos de criolipólise muito mais em conta do que a gente tinha anos atrás. No princípio, né? Exatamente. Exatamente. Então, a gente vem galgando, né? Nós temos recursos aí que vão promover lipólise, nós temos recursos que vão promover apoptose e a gente tem recursos que vão promover uma necrose desse tecido gorduroso. Olha só então, quanto recurso, né? Exatamente. Mas é fundamental que, independente do recurso que a gente utilize, esse cliente, esse paciente, ou essa cliente, essa paciente, comam direito, né? Desembalem menos e descasquem mais, consumam água e façam atividade física. Exatamente. Né? Exatamente. Então, a gente pode aí pensar também, Fátima, que durante esse processo de redução de gordura localizada e mesmo do processo da celulite da HLDG, a gente pode ter associado a flacidez de pele. Sim. Né? Então, a gente tem aí a radiofrequência que pode entrar, a gente tem o microagulhamento que pode entrar, a gente tem o jato de plasma que pode entrar para melhorar esse aspecto, e o microagulhamento também pode ser utilizado, Fátima, para tratar gordura localizada. Então, mesmo que você não tenha equipamento? Exato, você pode usar o microagulhamento para potencializar a permeação do seu princípio ativo, né? Através do drug delivery. Então, olha quantas possibilidades a gente tem. Muitos recursos. Exatamente, para desenvolver esses programas de tratamento. O que a gente sempre precisa entender é como esses recursos funcionam, que a gente chama de mecanismo de ação. E o que eles vão desencadear de resposta, que a gente chama de efeitos fisiológicos. Então, não adianta, numa mesma sessão, a gente estimular a mesma resposta pela mesma via, pode ser por vias diferentes. Aí a gente vai ter resultado. Para não entrar na acomodação, para não entrar na acomodação, né? Exatamente, Fátima. Então, a gente tem uma queixa inicial que pode evoluir para uma segunda queixa, porque conforme vai diminuindo esse volume corporal, a gente pode ter uma flacidez tissular, né, uma flacidez de pele, e secundariamente a gente, numa segunda etapa do tratamento, tratemos também essa flacidez de pele, essa flacidez tissular. Isso faz com que as nossas clientes fidelizem, né? Elas estarão sempre conosco, elas não vão ser, como eu posso dizer, dependentes totalmente do nosso trabalho, mas elas vão observar que de tempos em tempos o nosso trabalho vai fazer diferença na vida delas no sentido de melhora da autoestima. Melhorando a estima, a gente melhora a qualidade de vida. Sem dúvida, porque você melhora, você se enxerga melhor, mais bela e mais harmoniosa, né? E a gente está no momento dessas harmonizações que precisam também ser levadas com muito cuidado, com muita cautela, né? E com muita seriedade e responsabilidade. Paula, a gente agora está meio que quase que caminhando para o encerramento, mas assim é muito envolvente te ouvir, e eu fiz questão de te ouvir
atentamente, e o quanto menos eu pude interferir, porque realmente você foi trazendo desde a tecnologia, da alta tecnologia, para aquela que a gente diz ser simples, mas não, ela tem, é um recurso fundamental. O que você poderia falar ou estabelecer um paralelo entre o que você falou da lipodistrofia e agora da hidrolipodistrofia genoide, a celulite, a famosa celulite? Então, um ponto bem importante. Na celulite, a gente vai ter a hipertrofia adipositária. Então, Sim. esse adipócito, ele aumenta de tamanho. Então, tudo começa com uma estase venolinfática, com um extravasamento de líquido para o interstício, e esse adipócito, ele começa a aumentar de tamanho. Junto a isso, é fundamental que a gente também trate essa hipertrofia, né, adipocitária. Sim. Então, se faz necessário a utilização de recursos que melhorem a circulação local, porque esse tecido pode ter a presença de vasoconstricção e isso vai depender das alterações histológicas que a gente tem no tecido, né? Então, isso é classificado em graus, né, Fátima? Sim. Hoje nós temos algumas propostas de não classificar a HLDG em graus, e sim de observar a alteração clínica e correlacionar com o que a gente tem de alteração histológica. O que significa isso? Eu vou ter só a presença de edema, que é como quando tudo começa, eu vou ter a hipertrofia adipocitária, que é o aumento dessas células de gordura, eu vou ter presença de fibrose, que já entra aí numa terceira etapa, ou eu já tenho a presença de nódulos fibrosos. Então, sempre a evolução dessa HLDG para piora do quadro clínico, ela vai envolver esse tecido adiposo. Sim. Então, a correlação da celulite com a hipertrofia adipositária, ela vem a partir do que a gente chama de grau 2, né? Então, a partir daí, a gente vai ter o envolvimento desses adipócitos. E esse envolvimento adipositário pela hipertrofia faz com que nós tenhamos uma diminuição da circulação local, consequentemente, a região fica mais fria, fica mais pálida, esse tecido recebe menos oxigenação, menos nutrição, e aí a gente começa a ter uma desorganização do tecido conjuntivo. Então, aquelas tripla hélices do colágeno, ele começa a ficar desorganizado, e aí a gente tem um processo de fibrose. Exato. Então, existe uma correlação muito íntima com essa questão adipocitária. Daí, a importância de a gente usar, por exemplo, um ultrassom de 3 MHz, Sim. nessa associação de tratamento. E no tratamento de HLDG, sempre, independente do tipo e do grau, a gente precisa de drenagem linfática. Sim. Porque tudo vai começar com extravasamento de líquido para esse interstício. E aí a gente pode associar com o ultrassom, que pode ser no modo contínuo ou no modo pulsado, depende muito do nosso objetivo de tratamento. A gente pode usar também a eletrolipólise ou eletrolipoforese, que vai ter essa ação aí lipolítica através de diversos canais, né? Canal neurohormonal, efeito Joule, e também vai melhorar a circulação local. E a gente pode associar com a carbox, com a ozonioterapia, que também é algo que está sendo bastante explorada na nossa área, mas que deve ser feita com responsabilidade. E uma coisa que a gente acabou não falando, Fátima, é a questão da caneta pressurizada. Exatamente, então, eu ia levantar essa questão agora. Isso, então nós temos aí a questão da caneta pressurizada. Exato. Existem pontos positivos e pontos negativos, Sim. assim como tudo, né? Então, a gente sempre precisa colocar na balança qual é, na verdade, não colocar na balança. A gente primeiro precisa traçar qual é o nosso principal objetivo, e o nosso objetivo, ele vai estar fechado, linkado com as alterações que a gente observa durante a nossa Sim. avaliação.
E claro, Fátima, não é porque eu avaliei a minha cliente há 2 meses atrás que ela vai continuar igual. Então, essa reavaliação tem que ser feita a cada 4, 5 sessões para a gente ir acompanhando a evolução desse quadro. Exatamente. Então, quando a gente pensa aí nessa associação da celulite com a hipertrofia adipositária, esses recursos que nós falamos, né, discutimos aqui ao longo da nossa conversa, eles podem ser utilizados. O único recurso que a gente não usa para tratar a celulite é a criolipólise. Tá. E aí é um ponto bem importante. Por quê? A criolipólise, principalmente em HLDG, que tem presença de fibrose, pelo processo inflamatório que vai ser desencadeado, pode evidenciar essa fibrose, né? Então, é por isso que a gente precisa conhecer a fisiopatologia do que a gente vai tratar, o mecanismo de ação do recurso e o efeito fisiológico que ele tem. E isso vai linkar com o nosso objetivo central. Que foi, né, o que aconteceu com aquela atriz, que eu esqueci o nome dela, com relação à criolipólise. Não sei se você acompanhou, que ela teve um processo fibrótico muito maior com o uso inadequado do procedimento. Exatamente. Eu não me lembro o nome dela, esqueci o nome dela agora. Exatamente. Mas a gente vê muito isso, Fátima, quando o recurso não é o melhor recurso para aquele caso. Exatamente. Não é que o recurso é ruim. Muitas vezes o profissional não por falta de inexperiência ou por falta de experiência, na verdade, e por falta de conhecimento mais aprofundado, ele seleciona um recurso que não é adequado para aquele caso. Não é que o recurso é ruim, mas para aquele caso não seria o melhor recurso. Então, é isso que a gente sempre precisa pôr em pauta. Isso é o melhor para este caso que eu estou tratando? Mesmo alta tecnologia, gente. Nem sempre a alta tecnologia vai ser indicada para todos os nossos clientes, os nossos pacientes. Muitas vezes, os recursos que a gente usava lá atrás, né, Fátima, há anos atrás, eles vão ter uma resposta muito melhor para aquele caso que a gente está tratando. Exatamente. Às vezes a gente, pelo fato de adquirir uma tecnologia, a gente lança a mão dessa tecnologia para todos os pacientes. E não pode ser, né? Então, às vezes tem que fazer girar porque você locou um equipamento e nem sempre é possível utilizá-lo. Então, essa medida, esse bom senso, esse critério que está pautado no conhecimento, nas boas práticas profissionais e nas questões científicas, é o que tem que mover a nossa área, né, Paula? Sem dúvida, Fátima, sem dúvida. Quando a gente fala de estudo científico, muitas vezes eu escuto, mas professora, o que está no estudo não se aplica à prática clínica. Eu sempre falo, tudo que está no estudo se aplica à prática clínica. Uhum. Algumas vezes a gente precisa fazer adaptações. Exato. Porque no estudo a gente escolhe o nosso público. Então, a gente tem o critério de inclusão e de exclusão. Na nossa prática clínica, a gente não exclui os pacientes, não é? A gente precisa fazer adaptações para esse tratamento. Então, os estudos, eles vêm para nos guiar, né? Eles são recursos que vão nos guiar na tomada de decisão do qual melhor recurso ou da melhor associação que a gente vai trazer para esse caso que a gente vai tratar. Desculpe o tempo inteiro eu tenho tirado o microfone porque eu moro em Moema. E agora eu estou com os aviões descendo, pousando aqui, né? De vez em quando eu tenho que tirar o microfone. Mas, Paula, foi extremamente esclarecedor. Eu acredito que para você que nos ouve, nos acompanha, também foi esclarecedor. Paula, queria que você fechasse com chave de ouro esse nosso bate-papo. Eu quero muito, muito te agradecer essa tua disponibilidade de estar conosco, com o Estética, com o nosso portal Estética Digital, com o nosso Estética Cast, com o nosso Congresso Estética. Olha só quantas frentes, e você no YouTube, na nossa página do YouTube do Congresso Estética. Eu agradeço muito, muito. Eu desejo toda essa tua disponibilidade, esse carinho que você teve conosco, que você tenha triplamente, que tudo de bom aconteça cada vez mais na sua vida, que Deus te ilumine e cuide de você
merecidamente, porque você é uma grande mulher, uma grande pessoa e um grande profissional. Quero te agradecer muitíssimo, Paula. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, Fátima, mais uma vez por todo o carinho, e eu queria deixar uma mensagem final para todo mundo que nos assiste. Nosso grande público é de profissionais, né, da estética, da saúde estética. Então, a gente precisa entender, Fátima, que os recursos, eles são fundamentais para a gente, mas a gente precisa ter tato, a gente precisa ter feeling. Então, a gente precisa, essa é uma frase que eu disse há cerca de 4, 5 anos atrás e que toda vez eu repito ela. A gente precisa ver além do que os nossos olhos possam enxergar, ouvir além do que os nossos ouvidos possam escutar e sentir além do que as nossas mãos possam tocar. Isso a gente desenvolve, gente, com humanização, olhando Sim. este ser humano que entrega a vida deles nas nossas mãos, para que a gente possa melhorar aquilo que está incomodando, né? Então, a nossa responsabilidade enquanto profissional de estética, ela é muito grande, né? E a gente precisa fazer valer isso com a seriedade, com a responsabilidade do nosso trabalho. E mais uma vez, Fátima, eu quero te agradecer pelo carinho, pelo convite, e eu estou sempre à disposição para vocês. Muito obrigada. Muito obrigada. Que você tenha um ano abençoado, um final de ano mais abençoado e que venha 2022 com muitos projetos, com muitos desafios, com muito aprendizado. E eu espero você acompanhando a gente no nosso Congresso Estética, nas nossas páginas no YouTube, no nosso portal digital Estética e no nosso Estéticast. Muito feliz de estar com você, Paula. Um abraço apertado, um beijo carinhoso em você. Muito grata pela sua atenção, pela sua disponibilidade e por tua brilhante aula. Muito grata. Gente, um beijão para vocês. Tchau, acompanha a gente. Próximo Estética Pocket, última quarta-feira do mês de dezembro. Beijo, tchau.